porque a causa talvez não esteja identificada. As terapias, os psicólogos, às vezes o atendimento fraterno, conversas amigáveis, podem nos ajudar também nesse caminho de autorreflexão, de autoconhecimento. Por que nós fazemos determinadas coisas? Por que nós vivemos como vivemos? Sabemos que não é bom, sabemos que não traz paz, harmonia, nada de bom muitas vezes, e continuamos iguais. Passam-se os anos, passam-se as décadas, e às vezes a criatura continua igual, ou um pouquinho pior, porque ela reconhece que ela não conseguiu muita coisa ainda nesse trabalho de reforma. Conhecer-se. Será que a nossa autoestima é boa? Eu andei pegando algumas coisas só para título de pergunta, né? Alguns indicativos, não que seja necessariamente isso, de que talvez a nossa autoestima não é orgulho, né? Ter uma autoestima boa. Não esteja lá muito bem, esteja baixinha. Você é perfeccionista demais? Demais, né? Exagera nisso e sofre por isso? Tem necessidade de se sentir no controle de tudo, até das emoções dos outros, do que os outros pensam, do que os outros fazem? Tem uma tendência a culpar os outros pelos seus problemas? Quase ninguém faz isso, né? Reage rapidamente, com muita raiva, ou raiva excessiva, e dirigida de maneira errada às pessoas erradas? Às vezes a gente está tão incomodado com alguma questão íntima que a gente explode com a pessoa errada, que fez uma coisa desse tamanho que não merecia estar ouvindo aquilo naquela hora. Ninguém nunca fez isso, né? Dificilmente encara os outros nos olhos por muito tempo, tem pouca concentração, comete erros, causa acidentes com frequência, tende a ser negativista, tende a abusar de álcool, drogas, fumo, são indicativos prováveis de uma autoestima baixa. E muitas outras coisas. Tende a evitar expressar seus sentimentos, demonstrar seus sentimentos, né? Pessoas excessivamente fechadas, e por aí vai. Isso determina uma série de atitudes surpreendentes na vida da pessoa. Mas vamos lá. Vamos à mensagem de Joana, que nos diz, por exemplo, começa com um aconselhamento primoroso, que nos diz: quanto puderes, posterga a prática do mal até o momento que possas vencer essa força doentia que te empurra para o abismo. Né? Então é como se a gente jogasse um pouco mais de areia na ampulheta para o tempo passar mais lentamente, para a gente poder, né, deixar para depois aquele impulso. A gente às vezes é movido muito aos impulsos, pelos impulsos, e fazer isso, fazer aquilo. Então ela nos aconselha postergar, deixar para depois, adiar a prática do mal até que nos sintamos mais fortes, né? E vencer aquela força, vejam como ela coloca, doentia que te empurra para o abismo. As escolhas infelizes, aquelas atitudes que nos trarão infelicidade, intranquilidade, e que nós devemos postergar. Mas o que é o mal? Né? Poderíamos nos perguntar. Eu disse que hoje eu estava com muitas perguntas. E a gente tem que se perguntar as coisas. O que é o mal? Para mim pode ser uma coisa, né? Fazer ou não fazer alguma coisa, para mim pode representar um mal. Para os meus conceitos, para os meus padrões. O que pode nem passar perto de ser um mal para uma outra pessoa que esteja do meu lado. Então, como ter essa noção do que é o mal? Nós vamos aprendendo com a doutrina espírita que o bem é tudo aquilo que se ajusta ou que está conforme as leis divinas. E se alguém nos falar, mas eu não tenho como conhecer as leis divinas, né? Tem um livro onde elas estão escritas, tem um lugar onde elas estejam claramente colocadas.
Até tem, né? No livro dos Espíritos, nós temos muita coisa no livro, na parte das leis morais. Mas e quem não é espírita? Né? E quem não se interessar por ler o livro dos Espíritos? E aí? Como conhecer as leis divinas? Os próprios Espíritos nos ensinam que elas estão gravadas em nós. Joana nos diz que a lei divina está esculpida. Nós todos nascemos com essa noção e elas estão na nossa consciência. Então, tudo aquilo que gera dúvida, que traz conflitos, né? Não sei se eu faço, se eu não faço, eu acho que eu não devia, mas tem hora que eu quero, mas talvez não seja bom, vai trazer prejuízo para outro, vai me trazer infelicidade, depois disso eu não vou dormir mais em paz. Eu vou ter que mentir para esconder isso e depois eu não vou ter mais sossego, porque uma mentira tem que puxar a outra, né? Para que uma vá cobrindo a outra. E eu não vou conseguir viver mais tranquilo. Não viverei na luz da verdade se eu fizer isso. Viverei num estado de conflito. Tudo aquilo que traz conflito, com certeza está contrariando algo que está lá dentro de nós e que às vezes nós podemos ouvir ou não, que é a nossa consciência. É uma voz que nos orienta. Independente da religião que tenhamos, independente de qualquer coisa. Aquilo que nós não queríamos para nós não deveríamos fazer para alguém. E quando nós vamos fazer, essa voz, ela soa. Nós temos lá um sinalzinho. Mas é que a gente vive tão atribulado, tão envolto num barulho existencial, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que a gente não ouve, ou não quer, não sei, ouvir a voz da consciência. Joana diz isso claramente, que nós temos que ter silêncio interior para ouvir essa voz que nos orienta. Será que eu quero fazer isso? Será que é bom? Será que isso não vai me trazer conflito? Porque se trouxer, não é bom. Está contrariando algo dentro de você. Chega a ser uma violência. Então nós precisamos ter esses momentos de meditação, de silêncio interior, para saber se a gente realmente quer aquilo, se é bom, se está de acordo com o nosso íntimo, porque às vezes não está. É porque todo mundo faz, é porque está na moda, é porque é bacana, é porque dizem que é bom, ou sei lá. É porque existe todo um movimento em torno nos levando a fazer determinadas coisas. Várias. Nem sempre é o que a gente quer. Nem sempre é o que a gente gosta. E quase nunca é o que a gente deve. Provocado pela perversidade que campeia solta, perversidade de ordem geral, né? Age em silêncio, mediante a oração que te resguarda na tranquilidade. É essa a colocação de Joana em muitos momentos, né? Medite, ore, peça, até nas suas preces, ajuda aos bons espíritos que estão sempre muito próximos a nós. Resguarda-te. Busca a tua tranquilidade interior. Busca o teu silêncio interior para ouvir o que está dentro de você. E haja conforme isso. Geralmente as respostas estão dentro de nós. Vejam colocações de Joana. Nós e o mundo que nos rodeia. Espicaçado pelos desejos inferiores que graçam, estimulados pela onda crescente de erotismo e de vulgaridade, gasta as tuas energias excedentes na atividade fraternal. Todos temos, eventualmente, em algum nível, ou já tivemos, pelo menos é assim que coloca Emmanuel no livro Vida e Sexo, desejos inferiores, problemáticas nessa área, inclusive da sexualidade, que graçam e podem ser, como são muitas vezes, estimulados pela onda crescente, como coloca Joana, de erotismo e vulgaridade, que está aí no mundo, e nós estamos imersos nesse mundo, né? Mas nos orienta, gasta as tuas energias excedentes
na atividade fraternal. Busque o domínio dos seus desejos, das suas inclinações, quando você identifica que não são as melhores, em alguma atividade nobre que lhe traga compensações, alegrias, satisfação íntima, que te faça sentir bem. Esse é o aconselhamento. É quase uma receitinha, até que nos sintamos mais fortes, como diz Joana, para vencer essas situações. Empurrado para o campeonato da competição na área da violência, estuga o passo e reflexiona, assumindo a postura da resistência passiva. Joana também nos fala bastante dessa resistência passiva ante a onda, né, de comportamentos que às vezes nos varrem junto. Nós vivemos tempos difíceis, né? Esse campeonato da competição é uma forma de violência, como a própria Joana coloca, e causa de infelicidade, causa de mal-estar, e causa de ansiedade, e causa de adoecimentos para a criatura. Nós, às vezes, nos deixamos envolver, levar por esse campeonato da competição, no nível profissional, então, nem se fala, né? E deixamos de viver algumas coisas, de valorizar outras tantas, achando que o importante ou o principal na vida é nós termos mais dinheiro do que os outros, mais títulos, mais posição, na minha área específica, mais artigos publicados, né? Então, a pessoa tem 50, se ela tiver 51, ela se acha ótima em relação a outra, né? Coitada, é só um número, né? Outro dia ainda conversava com um amigo em São Carlos, ele estava prestando concurso para professor titular. Ele falou, Cláudia, tem mais 3 candidatos, eu estou preparado, não sei se eu não vou ser, né, aprovado, enfim, em primeiro lugar, mas também minha vida não se resume a isso. Se eu não for, eu não vou ficar grandemente frustrado, minha vida não vai acabar, porque ela não é só isso. E eu também publico bastante, publico revistas internacionais, mas há trabalhos que são importantes serem publicados no Brasil, que têm um valor local, regional, e eu publico aqui, porque algumas revistas são até melhores nessa área, aqui, mas elas não têm um impacto tão forte em termos de valorização do meu currículo. Mas eu acho que é mais importante publicar nelas. E publico. É uma pessoa livre. Né? Livre dessa onda que nos pressiona a estar sempre, né, um passinho à frente, publicando mais e mais e mais em determinados lugares que às vezes não são os melhores. Nem a gente queria estar fazendo determinadas pesquisas. Enfim. Tive uma oportunidade de vivenciar algumas experiências curiosas, uma situação de férias, de ver pessoas com grandes posses de férias e que o marido no celular ou então conversando com outras pessoas com um padrão semelhante, e a gente percebia que o assunto era dinheiro, que o assunto era negócios. Eles estavam de férias em uma praia linda. Eu acho, não sei se eles viram a praia. As mulheres daqueles homens ricos, bem-sucedidos, né, que se deixam levar por esse campeonato que a Joana coloca aí, muito preocupadas com o corpo, com o cabelo, com as joias, né, em frente a um mar maravilhoso, e não iam ao mar, porque não queriam desmanchar o cabelo, queimar isso e aquilo. Incrível, né? Ali assim, no cabide. Não sei por que vai para a praia. E os filhos não viam muito, viu? Porque estavam sendo cuidados pelas babás, que às vezes eram mais de uma, que iam ali, cuidavam das crianças, curtiam aquelas crianças muito, né? Porque depois a pessoa fica nervosa, que a criança não quer dormir com ela, mas quer ir para o quarto da babá. Lógico. Quem é que dá carinho? É a babá, né? Então, não sei se vale a pena a gente viver assim, né? O que mais importa? A aparência, a joia, o cabelo, o negócio, ou a gente poder tirar férias de verdade e ficar ali compartilhando alguns momentos, porque a gente vê cada um num mundo isolado, num universo diferente, e supostamente é uma família. Né? Ele com seus interesses, ela com seus, e a criança num outro compartimento.
gente tem vivido não muito bem. Desconsiderados nos anseios nobres do teu sentimento, cultiva a paciência e aguarda a bênção do tempo que tudo vence. Às vezes a gente não realmente não tem aquele nosso sentimento que era o melhor, fizemos o melhor para ajudar alguém e não esperávamos necessariamente reconhecimento, mas que pelo menos alguma consideração, ou enfim, que eles não tivessem a conta de um amigo, ou coisa parecida. Mas às vezes não é assim que acontece. Às vezes a pessoa até não entende, não percebe, não reconhece, não considera as nossas melhores intenções, os nossos melhores sentimentos em relação a ela. Às vezes até dentro da família. Olha a orientação de Joana. Cultiva a paciência e aguarda a bênção do tempo, que tudo vence. O tempo é esclarecedor, né? Não há verdade que não venha à tona. Qualquer verdade virá. E sigamos o nosso caminho. Se nós achamos que fizemos o melhor, que era aquilo mesmo que nós tínhamos que ter feito, estamos em paz com a nossa consciência, sigamos fazendo, sem nenhum problema. Olha, vamos complementar com uma colocação de André Luiz. Não perca tempo e serenidade perante as prováveis decepções da estrada. Porquanto aqueles que supõem decepcioná-lo estão decepcionando a si mesmos. Siga em frente. Faça o melhor sempre. Não perca a sua serenidade por isso. Acoimado pela injustiça ou sitiado pela calúnia, prossegue no compromisso abraçado, sem desânimo, confiando no valor do bem, né? Às vezes a pessoa age bem ou agiu bem e foi injustiçada, ou foi caluniada, falou, o que adiantou? Não faço mais o bem, não ajo mais. Como não? Nós temos que agir no bem, seguir a nossa consciência sempre. Se nós somos injustiçados, caluniados, e provavelmente seremos em algum momento do caminho, não desanimar, prosseguir, confiar no valor do bem, seguir trabalhando, fiéis a nós mesmos. E quando eu li esse aconselhamento, me lembrei de algumas colocações que eu não sei, devem ser de Madre Teresa, provavelmente, tenho visto isso, lido em várias fontes diferentes, que nos fala disso, desse compromisso conosco mesmos, ante o mundo, que às vezes vê de outra forma. Muitas vezes, diz ela, as pessoas são egocêntricas, ilógicas, insensatas. Perdoe-as a si mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta, interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, né? Nós podemos aí colocar um vencedor até nas questões espirituais, no âmbito das suas buscas. Terá alguns falsos amigos, inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto e franco a si mesmo. Prossiga. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo, porque confia no valor do bem, como nos diz Joana. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode nunca ser o bastante. E às vezes não é, né? Se nós avaliarmos as nossas situações em família, às vezes a gente passou a vida, ou vai passar, dando o melhor de nós. Mas para aquela pessoa parece que nunca é suficiente. O que fazer? Dê o melhor de você a si mesmo. Quantos anos mais? Não sei. Quantas décadas mais? Não importa. Dê o melhor de você, porque você entendeu que esse é o melhor caminho. Veja você que no final das contas é entre você e Deus. A colocação de Madre Teresa. E é exatamente a nossa convicção e aquilo que aprendemos com a doutrina,
As coisas que fazemos, o como vivemos, não é entre nós e os outros. As nossas atitudes, elas refletem um compromisso de nós para conosco mesmos, com a nossa consciência. Portanto, a opinião dos outros, se não foi suficiente, não foi bom bastante, fulano não acha que é certo, fulano, não importa. Se nós estamos plenamente convictos, conscientes e de bem, em paz conosco mesmos, sigamos. Aturdido pela compulsão do desforço cruel, considera o teu agressor como um infeliz amigo que se compraz na perturbação. E aí nós somos lá, olha, a Joana, a gente tem que buscar um dicionáriozinho, né? Aturdido pela compulsão do desforço cruel. Fiquei pensando nisso. Aí, compulsão do desforço cruel é aquele ímpeto, aquela compulsão de vingar-se quando alguém nos fere. Então, quando aturdido pela compulsão do desforço cruel, considera o teu agressor como um infeliz amigo que se compraz na perturbação. É quase como se ela dissesse, olha, ele não está bem, né? Ele é meio desequilibrado ainda. Se você está mais equilibrado, enxergue dessa forma, como alguém infeliz, pelo menos no momento. Isso muda tudo. Experimente. Alguém te fere, alguém te diz alguma coisa atravessada, te fere lá profundamente. Faz de conta que a gente está com Jesus do lado, nos mostrando as dificuldades que aquela pessoa ainda tem a vencer. Olhemos-la como alguém que tem as suas infelicidades tanto quanto nós. E vai ficar muito mais fácil compreender que ela não nos atingiu por uma questão pessoal, mas por uma questão pessoal dela, que ainda vive num clima de perturbação, de dificuldades. E aí fica mais simples nós não desejarmos vingança. Porque às vezes a nossa vingança não é aquela vingança, assim, a gente não vai articular uma situação. Mas a hora que a oportunidade surge, a gente diz, né? Estou com a faca e o queijo na mão. E agora? Né? Faz o que você faria para qualquer pessoa. Se você tem a oportunidade de ajudá-la, e só depende de você, ajude. Como você ajudaria algum outro. Ajude até com mais intensidade, se você puder. Entenda que ele foi infeliz. Ou que ele tem suas dificuldades também. Desestimular, essa é boa, desestimulado no lar e sensibilizado por outros afetos, renova a paisagem familiar e tenta salvar a construção moral doméstica abalada. Né? Às vezes, aquela história, né, de que os problemas, as dificuldades, os relacionamentos vão ficando desgastados, né? Um vai enjoando do outro, né? Ela vai se tornar uma pessoa chata, ranzinza, crítica, e ele várias outras coisas. Então a pessoa vai se sentindo, como diz Joana elegantemente, desestimulada no lar. E fica propensa ou propenso a ser sensibilizado por outros afetos. É aquela história. Passa aquela pessoa ali e fala, é ela. Era com ela que eu devia ter casado, né? Não era, né? Porque se tivesse, teria passado antes. E aí fica achando que ela é maravilhosa, ou ele, e aquele que você tem do lado é péssimo, né? Porque a gente tem essa tendência, a dicotomia, né? A gente idealiza coisas, a gente vive de uma fantasia, né? Ali está a minha felicidade, ali sim, né? Eu me encontraria, ali é com ela que eu devia ter casado, minha alma gêmea. E a outra não é nada mais, nem o outro. Né? A gente é tudo para um lado e nada para o outro. Vamos ser um pouquinho mais maduros. E isso acontece, não é só com o esposo, com a esposa, com várias situações da vida. A gente às vezes passa a não gostar de uma coisa que a gente tem, almejando outra, que não vai ser o melhor para nós. Então a orientação da Joana não é ir atrás do seu grande amor que passou naquela hora na sua vida, não. Mas é renovar a paisagem familiar, tentando salvar a construção moral doméstica abalada. Né? É resgatar o sentimento que um dia fez com que as pessoas estivessem juntas, por compromissos
de mútua assistência, como diz Emmanuel, e mais, né? Quando tem uma mãozinha menor aqui, um reencarnante que chegou, ou 2 ou 3, os compromissos ficam maiores, muito maiores. Às vezes, nós tivemos lares bem constituídos, pais ou mães que não sabemos, às vezes, não temos a noção exata dos esforços que eles fizeram para nos dar aquele lar acolhedor, mas retiramos isso ou não propiciamos isso aos nossos filhos. Será que nós temos esse direito? Nós tivemos essa possibilidade de crescer bem, de crescer ajustados, num ambiente doméstico. Emmanuel fala sobre ambiente doméstico no livro Vida e Sexo, que nos propiciou tantas possibilidades. E será que nós temos direito de não dar isso àqueles espíritos que reencarnam necessitando tanto disso? Por simples capricho, por egoísmo, ou por nos deixarmos levar por aqueles estímulos do mundo que nos tiram momentaneamente do eixo ou das nossas responsabilidades maiores? Meditemos. É muito fácil, diz Joana, desistir do esforço nobre, comprazer-se por um momento, tornar-se igual aos demais nas suas manifestações inferiores. Isso dispensa comentário, viu? Todavia, os estímulos e gozos de hoje, no campo das paixões desgovernadas, caracterizam-se pelo sabor dos temperos, que se convertem em ácido e fel, a requeimarem por dentro, passados os primeiros momentos. Quem depois ler de novo essa mensagem está no livro Vigilância, de Divaldo. Então, é muito fácil, né, desistir do esforço nobre, das construções, do dever, e igualarmos-nos a multidões. Como diz Emmanuel, transitar pelas portas largas por onde transitam as multidões. E depois ficar com aquela sensação de vazio, de ter estragado tudo, de não ter valido a pena, né? E que aquela pessoa também não era grande coisa assim, não era aquela maravilha, olha que coisa, não era tudo aquilo. E aí? Aí, às vezes, a situação já está complicada. Mas tudo também tem conserto. Ninguém foge aos desafios da vida, que são técnicas de avaliação moral para os candidatos à felicidade. Vejam que interessante. Os nossos desafios, as nossas dores, necessidade de renúncia, sofrimentos até, são técnicas de avaliação moral. São testes até. Não espere, diz André Luiz, viver sem problemas. De vez que problemas são ingredientes de evolução necessários ao caminho de todos. Leon Denis também diz isso a nós, que a dor faz parte da vida, porque ela é necessária ao progresso geral. Então, não esperemos que porque a gente é espírita, porque a gente vê o centro espírita, os espíritos vão, e que porque a gente está no tratamento, eles vão tirar dos nossos ombros todos os nossos problemas. Porque não vão. Porque é contra a lei da vida, né? Porque são ingredientes de evolução. O que acontece é que a gente começa a ver os problemas de outra forma, sob outro ponto de vista. Aí sim. O homem revela sabedoria e prudência no momento exato, quando está convidado à demonstração das conquistas realizadas. André Luiz nos diz, nos instantes graves, nossa realidade espiritual é mais visível. Instantes, testes, exames que nos chamam a mostrar para nós mesmos eventuais conquistas já realizadas, desafios evolutivos, como diz Joana. Parentes difíceis, amigos ingratos, companheiros inescrupulosos, coidealistas insensíveis, conhecidos descuidados, não são acontecimentos fortuitos no teu episódio reencarnacionista. Nossa, não, é aquela pessoa que apareceu do nada na minha vida. Nos diz Joana e os espíritos todos da codificação que não é de graça, que não é à toa. Não é como se nós lançássemos um dado e aquilo surge. Há motivos, há laços. E muitas vezes nós procuramos aquelas relações por caminhos curiosíssimos, que as nossas próprias necessidades evolutivas nos levam a elas.